estamos aqui presente na casa dos outros. Isso. Que é o cantinho de vocês, né? Sim, também. Também, e aqui tem várias coisas, né? Aqui tem lojinha, tem um cafezinho aqui, tem essa sala que a gente está agora, que é uma sala de aula de DJ, né? Isso. Tem várias atividades aqui muito interessantes. E um lugar muito bem localizado, né? Bem localizado. De frente a Assis Chateaubriand aqui, né? Perto da Assis Chateaubriand, né? Perto aqui. E queria saber um pouco mais, assim, sobre você. Você é um arquiteto e buscou uma linha aí não tão convencional hoje em dia, né? Que Sim. é a arquitetura. Você pode falar um pouquinho mais pra gente dessas técnicas de antigamente, né? Na verdade, meu nome é Filemon Thiago, sou bioarquiteto urbanista, e dentro da minha formação, né, ao começar a estudar, eu começo a ter um olhar sustentável por algo que eu já fazia, que é em relação ao lixo zero, né, em relação à gestão de resíduos, uma cidade limpa, uma cidade sustentável. E vejo na permacultura, né, um casamento ideal para o que eu já acreditava e o que eu queria para a minha profissão. Então, dentro da bioconstrução, a gente trabalha, né, essas questões de valorização do meio, né, o resgate ancestral, a diminuição do impacto da arquitetura dentro da obra em si. Então, é nesse sentido que eu trabalho, né, uma arquitetura sustentável e uma arquitetura inclusiva, uma arquitetura popular também. A gente está bem nesse caminho, né, da popularidade, de uma arquitetura que é voltada não apenas para um público específico, né, mas que seja acessível a todos. Legal. E como que foi você se encontrar nessa área, nessa profissão? Porque você disse que você já tinha contato antes da sua graduação, né? Sim. Da onde que veio esse contato? A gente trabalha com lixo zero, né? A gente tem um coletivo chamado Ideias Urbanas, onde a gente trabalha questões ambientais. E eu sempre falo que a arquitetura é uma das profissões menos sustentáveis que a gente tem. A gente está muito valorizado com um olhar muito para o belo, né, para a arte, os materiais muitas das vezes não são sustentáveis. Então eu coloco o que eu tenho vivenciado dentro do coletivo na arquitetura. E não tem nada mais sustentável que você usar o que você tem, né? Esse é o princípio, né? A primícia da bioconstrução é eu ir na sua obra, né, no seu canteiro, onde a gente vai executar o ambiente, a habitação, e olhar o que tem primeiro. Para depois fazer meu projeto, porque eu vou na sua obra, você tem uma plantação de bambu, então no meu projeto vai ter bambu, que o bambu está próximo, é fácil acesso. Eu não tenho nada disso, mas eu tenho bastante terra, né? Então eu vou pensar na arquitetura que eu vou utilizar adobe, taipa de mão, né? Eu tenho uma arquitetura que eu sou rico, o meu ambiente é rico em pedra, então vou usar uma arquitetura que tenha pedra, né? Então quando a gente trabalha com arquitetura vernacular, é isso, né? É olhar o que a gente tem no nosso canteiro de obras e usar o máximo possível. Não estou dizendo que a gente não usa cimento, ferro, né, elementos construtivos modernos. Usamos, mas usamos quando nós não temos outras coisas a usar. É esse o nosso foco, pelo menos o meu como profissional. Sim. E, assim, como que foi você entrar nessa graduação de arquitetura, né? Você já movimentava algo voltado à construção antes disso? Eu sou designer de interiores, sempre trabalhei com armário planejado, sempre tive na arquitetura. Eu tinha 13 anos, eu formei em projeto arquitetônico na minha cidade, então fazia desenhos eu sou da época que fazia arquitetura, você tinha que ter uma prancheta de 1 metro, e assim você olhava para o lado, era só os parceiros de trabalho, todo mundo na sua prancheta. Um ateliê gigante, um ateliê eram uns galpões grandes, e eu sou dessa época, né? E quando eu chego na graduação, eu já tenho essa experiência, mas não queria ir para um caminho
que todo mundo estava indo e continua indo, né? Infelizmente. Embora a gente tenha aí algumas técnicas que são sustentáveis, mas sempre tem um valor a mais. A gente está buscando que isso seja acessível a todos, né? E a terra é acessível. Então, quando eu começo a estudar, eu tento trazer isso para uma realidade não convencional, né? Que a gente fala que quem é da arquitetura sabe que a arquitetura é para reis e rainhas. A gente ainda está vindo da Belas Artes, né? A arquitetura ainda é para quem pode pagar. Quem tinha arquitetura e nos tempos antigos, quem tem arquitetura hoje, é quem pode ter um valor aquisitivo maior, né? E a gente acredita que a arquitetura não é para pobre ou para rico, a arquitetura é para todos. Ser arquiteto não é você só servir quem pode te valorizar, né, ou te não pagar. Todos nós precisamos de arquitetura. Uma cidade que não preocupa, ou então preocupa só com quem tem um poder aquisitivo X, é uma cidade precária, uma cidade fake, uma cidade fantasiosa, é uma cidade que em determinado espaço é muito bonito, mas nas suas bordas, nas suas franjas, é totalmente caótica. E é isso, é a realidade das cidades atuais, né, modernas. Você valoriza ali a questão da centralidade, né? E aí eu coloco o máximo de pessoas que podem, né? E jogo as pessoas lá para o fundo, exatamente. E esse fundo, como diz, né? O que o coração não, o que os olhos não vê, o coração não sente, né? Essas pessoas estão lá necessitando de arquitetos também. É que os arquitetos, eles são as pessoas que se deram, né, o tempo para se especializar nisso. Não quer dizer que só arquiteto que planeja casa, né? Mas o arquiteto, ele chegou na condição de projetar melhor. Sim. Porque realmente se deu esse tempo, né? Para construir essa habilidade. E muita gente fala assim, eu não posso pintar porque eu não sou artista. Todo mundo tem a capacidade de criar, né? Todo mundo tem essa capacidade. Acredito. Mas a pessoa que se deu um maior tempo, é claro que ela vai ter a realização do objetivo da melhor forma. E eu penso que essas técnicas são técnicas que são muito acessíveis, né? Mas que precisam de um conhecimento. Precisa mostrar para as pessoas que com aquele conhecimento ela pode construir sem precisar ter um bloco de tijolo queimado, né? Sem precisar ter o cimento de fato. E com esse conhecimento, o tanto de pessoa que a gente pode ajudar, né? Que passa por dificuldades aí, e que esse podcast, né, possa levar esse conhecimento para muitas pessoas, né, para utilizar essas técnicas, né. Eu vou, inclusive, fazer um gancho aqui já para uma pergunta. Como que foi para você, que já tinha essas técnicas consigo, né, já tinha essa vontade, consolidar isso na graduação de arquitetura? Porque eu te pergunto que, assim, na graduação de arquitetura, a gente tem um viés muito diferente, né, que é igual você falou, é um viés estético, né, moderno, né, digamos contemporâneo já, né, já estamos indo para uma contemporaneidade, assim, um pouco, assim, deslocada, digamos assim, né, mas como que foi para você consolidar dentro do curso os seus ideais mesmo de aproveitamento do que vem da terra, por exemplo? Como que foi isso durante a sua graduação? Durante a graduação a gente era chamado bicho grilo, né, arquiteto descalço, porque isso a gente não tem dentro de uma grade. A gente tem, sim, a disciplina de sustentabilidade, mas é uma disciplina tão rápida, numa graduação de 10 períodos, você ter um período que você fala de sustentabilidade, um período que você fala de leis. Então, a nossa graduação, ela é para isso. Elas estão nos formando arquitetos que querem ou anseiam vender arquitetura de luxo. Só que isso, pelo menos na minha visão, não fiz nenhum estudo, mas com alguns colegas conversando, nós estamos construindo arquitetos frustrados, frustradíssimos, porque eles não conseguem acessar algumas coisas que são pregadas dentro da formação.
né? Uma arquitetura que às vezes a gente não consegue estar ali. Eu, particularmente, não vou vender a arquitetura convencional para um ambiente bairrista igual é Goiânia, onde os condomínios têm os seus arquitetos de família, né? Então, dentro dessa formação, eu fui tentando sair desses processos. E como eu consigo sair desse processo? O movimento permacultural, ele trouxe, deu nome às coisas que já existiam. Vou dar um exemplo. Agrofloresta. Sempre existiu agrofloresta, os povos originários, os povos tradicionais sempre fez agrofloresta. Tinha outro nome. Mas o movimento permacultural, ele começa a sistematizar esses processos, né? Dentro desses processos entra a bioconstrução. Só que essa bioconstrução, ela não entra para resolver uma questão sustentável. Ela entra e começa a ter um grupo de pessoas muito seleto. Vou te dar um exemplo. Para mim, replicar a bioconstrução nos modelos atuais, agora está mudando um pouco, a gente faz parte dessa mudança, mas algum tempo atrás, você teria que pagar um curso caríssimo, onde você sairia da sua cidade, ia para outra cidade, ficar uma semana em imersão para aprender bioconstrução, para depois, muitas das vezes, melhorar o seu currículo acadêmico, fazer a sua própria casa. Mas não tinha não era um número maior de bioconstrutores que iam devolver isso à sociedade. O nosso projeto, ele é um projeto também com cunho político. Nós estamos devolvendo um saber que sempre foi do povo. O povo fazia casa de adobe, o povo fazia casa de taipa de mão. Não era o rico fazia também, mas quem fazia para ele era o pobre que fazia a casa dele. Né? Porque não tinha outras tecnologias. Mas aí, de repente, isso ficou na mão de poucos. Tá? Então a gente pega um projeto que geralmente para fazer bioconstrução é dentro de institutos e particulares. Nós pegamos um saber que não é nosso, não é meu pai não me ensinou a fazer bioconstrução, né? Os povos originários aprenderam com seus pais e replicam isso, eu não. Eu aprendi isso na faculdade, tive interesse, corri atrás do saber, e eu pego esse saber e devolvo isso para uma comunidade onde o saco de cimento, o milheiro de tijolo vai além do dinheiro. Aí a gente está levando esse saber para uma comunidade carente. A gente sabe que isso é canteiro de votos, né? A gente curral eleitoral, onde uma pessoa recebe um milheiro de tijolo, 5 sacos de cimento e deve a sua alma para aquela pessoa que os deu. E a gente quer mudar isso. Quer falar assim, ó, vocês podem ser independentes desse processo. Vocês não precisam estarem vinculados a uma arquitetura que vocês não conseguem ter. Porque quem não tem dinheiro, não tem arquitetura. Mas com o seu suor, através dos seus esforços, com a terra você tem. Com a bioconstrução você tem. Você mesmo faz seu tijolo, você mesmo cria mecanismos para que aquela casa fique estruturada. Então a gente quer, assim, tirar uma independência dessas pessoas para materiais convencionais que elas não têm acesso. E a terra a gente tem acesso, né? E então é uma questão política também, não apenas na questão da sustentabilidade, mas também deixar essas pessoas um pouco mais confortáveis na concepção dos seus lares, né? Não tão mais vulneráveis, né? Isso, a maioria das casas em ocupações, bairros periféricos... Esse tipo de estratégia política, né? Essa maioria das casas são de lona, ou então não é madeira bonitinha, né? Não, placas de madeira. E as melhores são casas de tijolo de cozido, né? Cerâmico sem reboco. Que não tem qualidade térmica nenhuma, conforto nenhum. Então a gente está entregando a eles um saber que eles podem fazer uma casa que chega a ser 7, 8 graus mais fresca. Uma casa que vai depender só deles para executar através do trabalho, porque não tem, dizem que era do preguiçoso. Quem mora em casa de bioconstrução, contaram essa história para a gente.
Eu sempre coloco essa história assim, eu gosto de replicar ela, porque eu tive esse olhar e muita gente está concordando comigo. Quando a gente é criança, nos contam a história dos 3 porquinhos, você já ouviu? Já. E a história dos 3 porquinhos fala que o porquinho era o Heitor, o Cícero e o Prático. O Cícero fazia a casa de palha, preguiçoso, não queria saber nada com nada, é isso que nos contaram. O Heitor também fazia casa de madeira, preguiçoso, só queria farrear. Bom mesmo era o Prático, que fazia a casa de cimento, tijolos, madeira, ferro. Na minha visão, o Heitor e o Lobo Mau são sócios. Eles querem nos vender tijolos e cimento. Porque falar que uma casa feita de barro, ou de palha, ou de madeira é de preguiçoso, porque nunca fez. A bioconstrução requer muito da gente. Requer esforço físico, requer trabalhos manuais, requer uma interação com a obra. Então não tem nada de preguiçoso. Então começa a nos colocar isso na nossa mente, para quê? Para que desde pequenininho eu deixo de consumir arquitetura vernacular. Nem sei se foi essa a intenção, mas para mim foi o marketing mais lindo do mundo. A pessoa falou assim, o marketing começa lá. Porque você desde criança você já fala assim, ó, você tem que comprar tijolo, cimento e ferro, Senão o lobo mau vai te comer. Né? Isso é uma jogada de mestre. E a gente mudar isso numa comunidade carente é muito difícil. Porque elas também, aí a gente contando um contexto histórico brasileiro, no êxodo urbano, no êxodo rural, em 1900, 1920, na industrialização do nosso, foi um pouco mais tardio, mas aconteceu, o governo meio que marginalizou o rural. Tudo que tinha no campo era ruim. Bom mesmo é o que tem na cidade. Né? E com isso que tinha no campo, como edificação, também foi marginalizado. Nós tivemos campanhas falando Hoje você pergunta para um velho, eu quero fazer uma casa de terra. Não, vai dar barbeiro. Teve, não sei bem a data, mas o governo destruiu todas as casas de adobe. Lembro disso. Pau-a-pique do êxodo rural. Mas a gente sabe que, se você estudar um pouquinho mais, o barbeiro é idêntico. E o barbeiro também dá em casa que não for rebocado. Ele não é o barro que ele quer. Ele quer um ambiente úmido, que tenha pressa e úmido e escuro. Se tiver o tijolo e o tijolo está furado, vai dar também. Então, a voltar isso para uma comunidade mais carente, que às vezes falta essa busca dessas informações, é muito difícil. Para eles, a gente está dando algo ruim. Mas se você olhar para uma comunidade que tem um pouco mais de poder aquisitivo, um pouco mais de informação, eles têm usado a bioconstrução como um conceito de vida. E a gente não quer somente aqui como conceito de vida, que eles continuem fazendo, e as pessoas que têm condição continuem optando por bioconstrução. Mas a gente quer dar também para pessoas que acham que aquilo é ruim. Mas a gente consome o que a gente vê. Então, se a gente vê bioconstrução na cidade, vê a bioconstrução aqui, ali, a gente vai falar, isso é bom, hein? Posso consumir que é bom. Então, a gente quer isso, sabe? Popularizar, deixar isso acessível, não apenas para quem pode pagar e tem opção em construir com casa convencional ou com terra, mas para quem não tem opção nenhuma, que construir com casa convencional eles não têm condição, mas com a terra eles têm. É porque geralmente o que a gente vê hoje em dia são programas, né, com construção aí, só que as construções são muito inferiores, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma construção aí de alvenaria, né, entrega, por exemplo, para a população mais carente uma qualidade péssima, né? E a pessoa, assim, não tem condições, por exemplo, de melhorar aquele ambiente dela, não tem condições de proporcionar, por exemplo, conforto térmico. Aquilo já está entregue, não tem o que fazer, né? E eu achei interessante esse trabalho que você faz, porque você ajuda o pessoal a... Não, você quer montar? Vamos, eu vou te ensinar, você vai fazer. E assim, acaba que cria um senso de comunidade ali já, né? Porque você vai e conhece o vizinho e fala, vizinho, me ajuda aqui e tal. Sim. Então você acaba criando uma comunidade que posteriormente eles vão ali se ajudar. Eles vão se proteger também, né? Ainda isso tem tem isso. acontecido. As pessoas já têm replicado o seu saber, né? O saber que adquiriu dentro dos cursos, de forma gratuita, bom ressaltar.
A gente conseguiu isso através de fomento, né, do CAL, do CREA, estava conversando com vocês antes, de ensinar, e através do ensino a gente está erguendo uma creche. E outra coisa que a gente está maravilhado é a arquitetura na primeira infância, né? É ensinar as crianças desde cedo. Então, a arquitetura vernacular não é apenas você usar materiais locais, é você passar isso de geração a geração. Hoje, a arquitetura vernacular que a gente possa entregar, se a gente continuar da mesma toada que a gente está, você vai ensinar seu filho a construir com cimento. Né? É isso que a gente tem aprendido com os nossos pais, com os nossos avós, e a gente replica isso no nosso filho. Então, a arquitetura na primeira infância é deixar as crianças aprenderem. Então, ainda trabalho a questão motriz, né, motora, trabalho o senso de comunidade, trabalho também a questão da sustentabilidade, né, numa linguagem deles. Então, isso é bem interessante. Isso vai ficar gravado na sua cabeça e eles vão poder replicar. Esse também é o nosso foco. Eu quero até te perguntar, porque assim, a gente vê também muito essa questão de você falar assim que é muito importante trazer isso para o convívio urbano, né? O que a gente percebe? Há uma tendência, por exemplo, de construtoras, enfim, de se vender sustentabilidade onde não há sustentabilidade, né? Vende-se biofilia, mas não é uma biofilia, é uma tentativa de vender. De que maneira, por exemplo, que eu posso aproximar essa bioconstrução, por exemplo, dos novos edifícios que a gente está construindo, das novas casas no meio urbano, que acaba que, assim, é um pensamento que já está incrustado na população, né, de sustentável é eu ir lá, colocar uma plantinha, nossa, eu estou sustentável, né? Então, de que maneira que eu posso trazer isso de maneira efetiva? Por exemplo, no canteiro de obra, uma racionalização do canteiro de obra? De que maneira que eu posso adaptar isso para as construções no meio urbano, por exemplo? Porque o sustentável, ele acaba sendo uma palavra muito forte, né? Muito linda. Muito forte. E porque em tudo que a gente faz há pegadas, né? Há impactos. Então, às vezes tem pessoas que vêm de uma arquitetura sustentável, mas naquela arquitetura tem um impacto grande, violento, né? Mas ele só usou uma parede de adobe, né? Usou uma outra parede de taipa de pilão, mas ali tem ferro pra caramba, tem cimento pra caramba, tem pedra que veio da Itália. Então, a gente vê que realmente se perde esse conceito de sustentabilidade. Acho que esse arquiteto poderia falar que tem um compasso acho que talvez impactos, uma proximidade com a natureza, mas não uma coisa sustentável, porque sustentável, o nome é lindo, sustentável, né? Todo mundo tá vendo aí nos jornais, a gente precisa pensar no meio ambiente, o mundo tá colapsando climaticamente falando, né? E aí a palavra sustentabilidade vem como uma solução, tipo, vamos, ok. Mas tem que ter cuidado, né? Eu acho que assim, falta um pouco de estudo, né, com relação a isso. De que maneira que você acha que a gente poderia trazer isso, por exemplo, também? A gente avançou um pouco quando a gente olha todos esses processos. Hoje a gente já não faz uma barragem para construir uma casa. Então, a questão ambiental legal, da implementação do projeto, já estamos avançando nisso, e tem uma preocupação. E tem uma preocupação pós-obra, muito grande, de eficiência energética, que também é sustentabilidade. Concordo com o que você fala, que a sustentabilidade, não sei se vocês sabem, foi criada por um grupo riquíssimo, que falou assim, onde mais nós vamos ganhar dinheiro? Ponto. Que a sustentabilidade hoje é vendida como uma condição de vida. Né? Quem pode ser sustentável? Você pode ser sustentável? Você vai comprar uma camisa que não tem os processos industriais comuns e ela gasta menos, é feita de fibras e não sei o que mais, aí você vai pagando uma camiseta de R$500. Talvez ela não valha R$500, mas pela sustentabilidade ela vale. E as edificações também. Hoje você tem uma edificação X e a Y, a X e a Y são o mesmo tamanho, localizados no mesmo bairro, mas uma vale 3 vezes mais que a outra, porque tem um selo de sustentabilidade. Então você está comprando muito conceito. E dentro disso, aqui na implementação e no pós-obra,
Muitas das coisas aqui é por luta política, tá? Uhum. Porque se dependesse de muitos, aqui na implementação também não estaríamos resolvendo isso. Isso aqui é questão política, vamos dar ênfase aos ativistas ambientais. Aqui, no final, na ponta da eficiência energética, é por valor econômico. Tem gente vendendo energia solar. Tem gente pensando nas questões do reaproveitamento da água. Aqui tem comércio. Só que nesse meio aqui, que é da produtividade da edificação, a produção da mesma, ainda estamos usando a materiais convencionais. Materiais com muito queima, materiais que não observam um mínimo. Se for falar disso, a gente fala do cimento. O cimento é o único produto, olha para a tela, ó, o único produto um para um. Uma tonelada de cimento foi produzida uma tonelada de CO2. Tem nada tão danoso no mundo quanto o cimento. E aí, dentro desse processo aqui, pouco se muda. Por quê? Porque tem as pessoas que lucram com cimento, tem as pessoas que lucram com tijolo cozido, as pessoas que lutam pelo ferro. Se você fazer uma obra de bioconstrução em escala de escalar, você vai usar cimento. Mas você pode diminuir o impacto nas paredes, fazendo um tijolo ecológico, um tijolo de adobe, uma taipa de mão, pode. As paredes de vedação não influenciam num projeto estrutural, gente, que já tem uma estrutura segurando. Para vedação, eu posso fazer ela de palha, de bambu, mas infelizmente o nosso design, o design de consumo, ele não está querendo isso. Ele está vendendo a bioconstrução com um público muito específico, em uma ecovila da vida, em um lugar onde você tem oportunidade de fazer vivências, a espiritualizar, né? Tem muitos locais assim, que as suas edificações são todas sustentáveis, mas trazendo uma conexão religiosa ou espiritual ou de observação com a natureza. Mas dentro da cidade é pautorano, que é produtividade. Dinheiro. Eu tenho ali quem faz o tijolo. E eu vou colocar o tijolo, eu não vou mudar nada dentro dos meus processos. Então, antes está sendo mais sustentável. Depois, mas o meio não está. E eu poderia fazer isso tudo sustentável. Mudando apenas os materiais usados. Continuando usando a tecnologia atual, nós não é contra o cimento. Mas por que eu vou usar nas paredes de vedação se eu posso usar outras tecnologias? Eu vou usar cimento onde que realmente eu vou ter um desempenho maior nas estruturas. No piso, beleza. Mas para que eu preciso fazer um tijolo onde eu vou precisar queimar esse tijolo, que é o caso do tijolo de 8 furos, baiano, como a gente chama, cerâmico, que eu já estou queimando combustível fóssil, né? Ou então estou queimando natureza, fazendo CO2. Se eu posso usar uma técnica de barro, de terra. Então, o que nos impede de sermos sustentáveis é o mercado. O mercado ainda, ele tem sim um mercado que vai ter a sustentabilidade, mas para quem pode pagar em um determinado público. Mas esses escalar, a cidade em si, o mercado não, vamos aqui, a gente ganha dinheiro. E vamos correr. Acaba que esse mercado prepara esses profissionais para atendê-los. Né? E eu penso que com esses conhecimentos antigos, né, com esse olhar, esse observar do impacto que a gente está trazendo para nossas profissões, vai chamando a consciência para nós arquitetos e na hora de decidir, né, nossa construção, não levar uma arquitetura sustentável, mas levar uma arquitetura com menor impacto. Porque eu penso que falar que é sustentável acaba forçando muito a barra, mas
falar que busca o menor impacto, menor né? impacto. Porque eu posso sim utilizar o cimento, mas ele tem um porquê específico, não foi à toa que eu usei ele, né? Eu posso usar o adobe, a type de pilão, posso usar a pedra, posso usar o MDF, mas tudo tem um porquê, não foi à toa. Não foi só porque eu acho bonito, né? Então a gente tem que mudar esses processos. Uhum. Na verdade, nós não vamos mudar. Eu não sou top. Quem vai mudar isso é o mercado, é os consultores. Uhum. Quem manda no que a gente faz de arquitetura é quem paga por ela. Bom, então, quem tem que ser atingido, tocado pela sustentabilidade, colocar entre aspas, é o consultor. Porque é ele que fala assim, não, vou abraçar a ideia do Filemon, eu vou fazer uma parede de taipa de mão num loft lá no setor marista, que eu vou cobrar o olho da cara, que seja. O impacto, é ele que vai vender isso. Mas como todos os processos estão vinculados ao dinheiro, o dinheiro ele não olha o dinheiro ele não olha o que vai vir para frente. O impacto que isso causou. É agora, é o dinheiro agora, daqui a quantos meses, projeções. Então, a gente só vai mudar isso quando a gente tiver o recurso. Ou então, numa luta que a gente está fazendo com o governo, por que não Minha Casa Minha Vida Sustentável? Eles são os donos do dinheiro. Eles têm o poder. O governo federal, dentro desses programas, ele tem esse poder. E ainda não faz. Né? De mudar o processo. Quando eu falo, não apenas terra, a gente tem processo consultivo que a gente consegue otimizar tempo, né? Agilizar o processo, que a gente cria sustentabilidade nesse processo. Um exemplo é uma casa de EPS que você faz em 2 dias. É 2 dias só que você vai na obra, do que você ficar 6 meses de pedreiro saindo de sua casa de avião, de bicicleta, de 100 km, de moto, queimando combustível, indo, voltando. Né? Os EPS, num contexto de EPS, é puro petróleo, vocês sabem, né? É a casa de isopor. Sim. Puro petróleo. Mas quando eu coloco ela dentro de um contexto de tempo, onde o processo é otimizado, ela é bom. O tijolo ecológico, um tijolo que não tem queima, ele é bom. Né? A arquitetura de madeira queima menos, o madeira reflorestada, o Woodframe, né, que fala, é bom. É ter o porquê, né, de estar usando. Só que a gente está muito ainda escravo do que o mercado tem a oferecer. O mercado, a própria formação. A gente é formado, um exemplo, nós nem tanto como arquitetos. Nós somos mais tendenciosos a mudar. Mas o engenheiro, eu falo isso abertamente, falo isso no CREA, quando eu tenho a oportunidade de ir lá. Ele não sabe, se eu der um projeto das nossas bioconstruções, não sabe por onde começar. Mas se eu falar que é de concreto, cimento, terra, tem todos os ele faz dormindo, acorda com o resultado. Por quê? Já tem a tendência de construir daquela forma. Quando você me fala da questão da academia, né, do saber, a arquitetura, fala da engenharia mais não. A arquitetura desistiu do nosso planeta. Quando eu falo isso, porque a gente sabe fazer casa na Lua, você já formou também? Já. A gente faz casa na Lua, arquitetura extrema, né? Casa em Marte, casa no Ártico, casa que já tentando projetar em locais inóspitos, né? Mas a gente já desistiu da nossa arquitetura, porque a gente não sabe projetar casa de terra. Nós não temos uma disciplina como fazer casas vernaculares usando tecnologias ancestrais. Quem teve isso aqui dentro uma disciplina? Nós já desistimos do nosso planeta, como estudando. E a gente precisa mudar isso. Agora está tendo, não sei se vocês estão acompanhando, o MEC vai mudar o curso de arquitetura. Vai ter novidade na formação. Mas será que vai vir com a sustentabilidade? Porque a gente tem falado muito de sustentabilidade nos rios,
nos mares, no consumo, mas ninguém fala da arquitetura. Eu faço uma provocação. Quantos influencers que hoje estão trabalhando com sustentabilidade fala de construção civil? Tem a audácia de falar que a construção civil é responsável por 70% de todo o resíduo produzido. Que fala que a construção civil é responsável por 75% de consumo de todos os recursos naturais. Que fala que ela é responsável pela produção de 35% de todo o CO2. Falou muito pouco para as outras coisas. A arquitetura, a engenharia, a cidade é responsável por tudo isso. Aí ficou só o restante das porcentagens para a latinha, para a garrafa, o microplástico. Enquanto isso, a gente está vivendo em edificações sustentáveis. E é engraçado que é nessa pequena porcentagem que eles focam como o resumo do problema, né? Problema. É como eu fazer um prédio todo, esse eu gosto, né? Aí eu faço um prédio todo insustentável, aí no banheiro eu coloco, gaste 2 folhinhas para você cuidar do planeta na hora do banheiro, lavar a mão. Resolvi o rolê. Sabe, a gente precisa entender os problemas estão em tudo. Não só no consumo, né, da garrafinha, do PET, mas na arquitetura, na cultura, né, na saúde. Daqui a um tempo a gente Você vai falou da importância, né, desse entendimento no pessoal que gerencia o mercado, né, e do pessoal que gerencia o governo, mas eu vejo também que tem um papel muito importante, né, do arquiteto, do profissional que tem o conhecimento, né, em fazer essa parte educativa, né. E eu vejo que a internet ela elevou muito isso, né, porque você é um exemplo disso, né, que você apresenta essas atividades nas suas redes sociais e que isso vem tendo um impacto, né, através disso. Eu acredito que esse podcast possa levar também, né, um impacto a partir disso e juntos, né, todos os profissionais em todas as suas áreas tendo essa visão e estimulando esse querer, vai chegar uma hora que o mercado vai precisar atender. Vamos forçar ele a isso. Eu só tenho medo de esse forçar seja na beira do colapso. Pode ser tarde demais, né? Tenho medo desse despertar ser muito assim, que o ser humano, infelizmente, ele está trabalhando junto com os limites, né? Eu tenho esse limite aqui, por exemplo, tem uma represa ali, deu problema ali, teve um deslizamento de terra. Não, agora vamos resolver, vamos sentar para resolver. Você no Rio Grande do Sul, né? Já Exatamente. foi diagnosticado antes. Exatamente. Então é só na beira do... Às vezes já colapsou, vamos resolver o problema. O meu medo é justamente esse. Eu acho que assim, igual você falou que, por exemplo, nas academias a gente não tem, você até teme de não ter, né, nessa nova reforma do MEC, enfim, eu acho que seria muito importante. Por exemplo, ter profissionais como você que se envolve diretamente com isso, pelo menos dar essa explicação, assim, porque igual você falou, na graduação a gente tem contato com sustentabilidade, mas é muito superficial, é aquela coisa assim, nossa, você pode fazer um aproveitamento de água de chuva aqui e tal, e pronto. Mas eu acho que falta um pouco dessa destreza, assim, de ter uma pessoa para falar assim, olha, você tem esse caminho, mas você tem esse aqui também. Porque desde o começo a gente é ensinado a fazer da outra forma. Mas forma. nós poderíamos ter, quantas disciplinas de projeto você teve? 9, né? 8 na verdade, 8. né? Que aí começa o TCC. Vocês poderiam ter 8 disciplinas de sustentabilidade dentro do projeto. É só um olhar. Porque, assim, a gente, como arquiteto, somos cientista social. Nós somos políticos. Nós somos como um assistente social. Nossa formação é essa. Tá? Mas nem todos de nós acreditam nisso. A gente pensa que somos ainda arquitetos que faz projeto para palácios, para reis e rainhas. Nós podemos até fazer palácios para reis e rainhas, mas não matando a vila. Não. Nós somos urbanistas também. Sim, e a gente trabalha por todo. Depois eu trabalho com o meu cliente. Meu cliente, a casa dele é tão bacana o que a gente está desenvolvendo dessa arquitetura da primeira infância,
A gente fez um projeto junto com as crianças, elas criaram a cidade ideal. Elas fez do jeito delas, o parquinho de diversão, elas fizeram a rua, elas começam a ter a responsabilidade de ir e vir, respeito à cidade, deveres ao mesmo, né? Construir a cidade ideal. E aí, no final da maquete, chega eu, acabo com o rolê delas. Meu Eu pego Deus. assim, ó, eu fiz um prédio gigante e coloquei no meio da cidade. Aí elas começam a falar assim, professor, mas aqui você vai atrapalhar o meu campo de futebol, aqui você vai atrapalhar a minha, o meu lazer, a minha fábrica ficou no meio, aqui não tem jeito de eu passar. E é isso, a gente vivencia isso todo santo dia na cidade. O prédio em si, que eu estou pagando, é mais importante que o resto da cidade. As pessoas têm que se adequar ao meu projeto. Não é, a arquitetura não é isso. O meu projeto tem que adequar e não intervir no restante da cidade, de forma ruim. Então, quando a gente começa a olhar isso dessa forma desde cedo, a gente muda um pouco a concepção. E dentro da formação a gente não tem muito isso. O urbanista também é dois. Nós não somos urbanistas. Desculpa falar, nós não somos urbanistas. Nós estudamos 2 disciplinas de urbano. Não sei se vocês tiveram mais. Acho que eu tive 4, Eu mas... tive 2 disciplinas de urbano. Foi 4. E também não tem gente aprofundar em nada. Em uma aula por semana. Né? Então, a educação é muito falha. É uma arquitetura, é um curso novo que precisa ser lapidado e precisa ter algumas ênfases. Porque quantos de nós sabem o que eu falei aqui? Isso são números reais, não estou inventando da minha cabeça, não. Será que algum professor, você que está ouvindo aí, seu professor te falou algum dia que a arquitetura é responsável, quando eu falo arquitetura, a construção civil é responsável por 75% de tirar todo o resíduo, todo o recurso natural da natureza? A gente escuta muito na faculdade a questão de porcentagem de resíduo de obra, né? Qual que são os desperdícios na obra, assim. Eu calculei tanto, mas vai ter quebra e tal. Isso aí a gente escuta falar. Agora, essa questão aí, por exemplo, não. Mas ainda está muito vinculada ao desperdício e ao prejuízo. Sim. E outra também, eu penso que na graduação a gente tem que ter uma aula para aprender a gostar de urbanismo. É um outro desafio. Porque o urbanismo na graduação acaba sendo assim, um trauma. Nossa. Porque realmente é uma carga muito estressante, né? Que apresenta muitos estudos teóricos e também tem aulas que vão na prática, né? A prática. E assim, é realmente um trabalho bem desgastante, né? Bem grande. Muito. E eu percebo que muitos alunos, né, ficam traumatizados com isso, né? Então, mas outros já têm um entendimento e vão com o urbanismo até o TCC. Mas eu acho que também é uma síndrome do que ele falou. Você imagina você planejar, por exemplo, um bairro, uma cidade com uma aula por semana. E ainda ter um prazo para entregar isso na pressão. Nossa, não vai legal isso. Entendeu? Então, realmente... Nada, assim, que é assim, quando a gente estuda urbano, a gente para de criticar a cidade, né? Que não é tão fácil fazer uma cidade. Não. Antes do urbano, a gente fala, nossa, porque esse cara não vê essa rua aqui, mas na hora que você tem um contexto, projetar uma casa já é difícil. Imaginar uma cidade, governar uma cidade, tudo isso é muito difícil. Mas tem que ser, tem que ter um cuidado com isso, e realmente melhorar muito. Mas eu acho que assim, por exemplo, se os governantes, né, os administradores conseguirem fazer um diálogo bem feito com os profissionais, por exemplo, com os arquitetos, acho que algumas coisas assim podem ser resolvidas de maneira mais fácil. Com certeza. Mas que tal, o arquiteto não quer assumir o papel dele. Nós somos políticos. Sim. O plano diretor não tem arquiteto. O plano diretor dentro da cidade tem poucos arquitetos. Aí a especulação imobiliária toma conta. Que é o que está acontecendo com esse plano diretor. Que eles querem, estão jogando para eles, estão errados. Não, dentro do jogo do mercado,
estão fazendo a parte deles. Sim, sim. Aí o arquiteto, ele não se envolve na política habitacional, ele não se envolve na política do urbano, ele quer fazer casa luxuosa, ganhar seu dinheiro e tá tudo certo. Isso é um fato, não tem jeito de mudar. Arquiteto é primeiro com o povo, depois com o cliente. Quando a gente fala, se você olhar, muda de profissão, eu falo desse jeito. Nossa profissão é ciências sociais aplicadas. Então, quando a gente fala ciência social aplicada, nós temos um compromisso, é igual o médico. O médico tem um compromisso com a sociedade. A gente pode se comparar ao assistente social, mas é quase um assistente social. Nós temos que ter um compromisso com a cidade, compromisso com o cliente, compromisso com o vizinho do cliente, que é a pessoa que você não conhece. Então, se a gente não tem esse olhar, e a faculdade eu vejo que nos falha muito nisso, vou te dar um exemplo. A gente tem uma lei maravilhosa. Eu não sei, vou fazer uma provocação aqui, pode, né? Você conhece a lei 11.888? Não. É a lei de Artis, uma lei maravilhosa. Tem uma lei bonita, chama Lei de Assistência Técnica de Habitação e Interesse Social, onde eu, através do governo, uma luta gigante, nos dado poder para atuar para quem não pode nos pagar. É como se a gente fosse um médico do SUS, que quem paga a consulta sua, que você vai ser atendido, é o Estado. Cada cidadão que tenha até 3 salários mínimos teria direito a um arquiteto. Só que a gente não tem arquiteto suficiente para brigar para que essa lei venha para Goiânia, que seja implementada. A gente sai da faculdade sem saber. Não, aí você estudou isso aqui em uma aula em legislação, não sei nem como chamou a disciplina de vocês. A gente vê, uma aula. A gente vê isso também Talvez no projeto. Faltou. Às vezes, no dia que falou da lei, você faltou. Né? E a gente não tem isso. Eu sabia dessa lei, mas eu não sabia, por exemplo, que ela não tinha aqui em Goiânia, por exemplo. Eu sabia que ela existia, ela mas... É assim, a lei é maravilhosa, ela é assim, é igual a lei da cultura. A cultura não tem... Para você pegar a lei Laudir Blanc, a lei Paulo Gustavo, essas leis, a prefeitura tem que se organizar, pega o recurso e distribui o recurso. Essa lei não vem direto do governo para mim. Ela vem para o município distribui. Só que quem faz a lei acontecer é quem quer que ela aconteça, gente. Você acha por que a lei de trânsito funciona no país? Porque tem gente ganhando com pardal, né? Fala, né? Tem gente ganhando com a multa. Essa é uma lei que funciona. Mas a lei de Artis não funciona porque não tem arquiteto, não tem engenheiro, não tem assistente social brigando para que ela funcione. Nós somos 3.000 aqui em Goiás. Sei quantos mil 3.000 e tantos arquitetos em Goiás. Em Goiânia, não sei. Mas se todo mundo tiver funcionando, nós queremos que essa lei funcione, prefeito, fulano. Nós queremos que essa lei funcione, porque isso é dinheiro para nós. A gente está deixando dinheiro na mesa. Muitos companheiros nossos, muitos colegas de trabalho, não vão conseguir acessar o mercado de trabalho. Nós atendemos apenas 15% de uma população que pode pagar. 85%, isso, né? 85% estão fazendo projeto com pedreiro ou autogestão, sem responsabilidade técnica nenhuma. E eu atendo essas pessoas com o maior prazer no mundo. Mas eu preciso receber, que dá a entender que a Artis é de graça. Não é de graça. É de graça para quem recebe você como profissional. Mas existe alguns pagando. A gente paga imposto. Isso. Mesmo que dessa parte não tem de graça, né? Mas a gente tem que brigar, fazer isso acontecer. Na prática a gente está pagando, né? Então, já está pagando, já está lá, o dinheiro está lá. Pelo menos a gente falou um pouco de urbanismo também. E Goiânia, para a gente já encerrar a conversa, né? Goiânia completou 90 anos no ano passado. E pouco se fala sobre isso, né? Como que foi sua visão nesse caminho aqui, morando em Goiânia? Você mora aqui em Goiânia? Sim. Você não é daqui, né? Pelo Não. que você falou, você é de onde? Sou de Uberaba, Minas Gerais. Ah, tá. Como que foi essa trajetória e o que você espera daqui 10 anos, né? Goiânia completando seus 100 anos. As pessoas falam que eu sou
Sou meio pessimista, né? Eu espero Goiânia quase igual o Rio Grande do Sul, gente. Se não mudar a drenagem urbana, a gente não fala disso, não tem recurso para Goiânia em relação à drenagem. A gente já está vendo muitos casos, né? Muitos casos, principalmente no centro da cidade, esse adensamento gigante, né? A mobilidade urbana cada vez pior. Então, se não mudar, se a gente não começar agora, e você falou uma frase, às vezes não vai dar nem tempo. Tomara que dê, para a gente mudar o cenário global. Eu não é que eu sou pessimista, tipo assim, eu sou... Mas a gente lê, a gente está olhando. Em 2026 a gente vai ter um colapso aí, se a gente mudar. Está chegando. Mentiram para mim. Quando eu era criança, eu estava na quinta série, antiga quinta série, falou que eu tinha 200 anos. Então aí começou a questão do globalismo, questões climáticas. Aí eu era pequenininha, apareceu um planeta assim, com um sorrisinho. Cuide do planeta. Se não fizer, daqui 200 anos você está tudo morto. Mas eu tô com 40, então tem 25 anos que isso... Não, tem mais. Tem 35 anos que eles falaram isso. Já me pegaram 70, porque eu só tenho até 2026 agora. Né? Mais de 70 anos, assim. Então a gente tem que mudar. E Goiânia a gente precisa disso. Começar a pensar numa cidade com drenagem urbana, já está tendo um movimento, muito singelo ainda, mas que precisa ter. A gente precisa que os arquitetos acessem a cidade e queiram que essa cidade seja uma cidade ideal, né? Voltando para o lado artístico, a gente tem que valorizar o que era anteriormente, né? Nosso arquitetura está todo escondido. Danificado, né? Danificado, com pouco acesso. Então, o que eu espero de Goiânia é que a gente se torne uma cidade um pouco mais pensada para o todo, né? Não apenas para quem está ali usufruindo dela, porque nem todos nós conseguimos usufruir na cidade. Muitas pessoas falam assim, gente, hoje eu vou na cidade. Moram tão distante que não se sentem parte da cidade que vivem. E isso não é um porquê, um maneirismo de época. Não, isso é porque eles não são parte da cidade. Isso está muito bem claro. Né? A cidade ela foi feita para alguns e ela precisa ser feita para todos. Então, a gente precisa mudar muita coisa na cidade de Goiânia. E a gente só vai conseguir isso quando as pessoas mais capacitadas, embora com falhas que somos nós, tomarmos essa frente. Agimos como arquitetos que somos. Políticos. De chegar num plano diretor e não deixar passar o último plano diretor. Eu chamei ele de neco plano diretor. Ele só regrediu. A gente não teve benefício nenhum. Só regressão. E não tinha um arquiteto lá brigando. Pouquíssimos de nós estávamos lá. E aí contratou um arquiteto de fora para falar bem do plano diretor. Nossa. Então, enquanto a gente não acessar, não sentir parte dessas políticas, a gente vai ter uma cidade que não pode acontecer o que eu falei. Isso, eu não sou mais especializado a dizer isso, mas já existem estudos. A Alameda Botafogo, ela alaga. E muito. Não tem drenagem nenhuma em Goiânia. Ali debaixo do Mutirão, já viu aquele viaduto do Mutirão? Nossa, aquilo ali é um perigo. A inauguração dele foi em uma piscina. No dia que inaugurou, não sei se você lembra. Eu apostou lá. A gente tem muitas dificuldades. A gente vai sentir elas. Já estamos sentindo. De uma certa forma, já estamos sentindo. Né? Questão de, por exemplo, o clima mesmo de Goiânia, a gente percebe. Por exemplo, mês de junho, maio já era pra estar frio, né? Aquele climinha frio. Já não tem mais o frio de Goiânia, né? E assim, por exemplo, quando chove aqui em Goiânia, a gente já fala, vai chover em Goiânia. Tem que ver onde que não pode passar. Onde não alaga. Exatamente. Já sabemos. Já tem a rota direitinho. Não vai que não, porque vai alagar. A gente só não acontece o que acontece no Rio Grande do Sul porque a gente não está em uma situação geográfica daquele porte. Favorável naquele porte. Eu acho que assim, não tem lugar no mundo que aconteceu o que aconteceu lá. Porque lá realmente foi N fatores, né? A mão do homem foi boa parte dela. A mão do homem e não pensar em questão de drenagem. A gente quer pagar a multa. Nós estamos tão mal acostumados, tanto como arquitetos,
como consumidores, que a gente prefere pagar uma multa, saindo fora da lei dos acho que 30%, 27%, 30%, né, de permeabilidade, permeável, deixando tudo impermeável, né? E a gente joga toda a responsabilidade para a prefeitura. E aí é muito fácil. Eu falei, o fulano, Rogério Cruz, não cuida da cidade, mas você vai olhar o seu quintal, você permeabilizou ele todinho. Você jogou toda a responsabilidade da água que era sua para fora. E às vezes nós, como arquiteto, nem fala isso para o cliente, nem bate na tecla, sabe? Não insiste, né? Nós somos formadores de opinião, nós temos que falar assim, nós temos essa responsabilidade que você disse. Acredito muito que seja, falar assim, eu vou fazer sua casa, mas, assina aqui, que eu não sou conivente com tanto de coisa insustentável que você está colocando, não sou conivente. Porque quando a gente assina, atesta, é nós. Deixou o cliente fazer, não indicou. E às vezes o cliente, muitas vezes, assim, não sabe. Não sabe. É leigo. É nossa responsabilidade saber. É nossa responsabilidade saber da cidade. Não um negociador que quer vender mais casas, mais prédios num lugar onde o adensamento não permite. Eles não estão nem aí, eles querem ganhar dinheiro, eles estão fazendo o papel deles. E muito bem. Nós não estamos fazendo o nosso e falar, não quero, não pode, não aceitamos. Conscientizar. Né? Exatamente. Obrigado, Filomena. Muito obrigada, viu? Obrigada pela entrevista. Filemon Thiago. Muito obrigada. E o espaço fica aberto. Caso você queira voltar, por favor. Tem muita coisa para falar. Então vamos, por favor. Obrigada, viu?